Fui com roupas simples a um encontro, pois todos se interessavam apenas pela minha fortuna, mas saí de lá chorando. No caminho para casa, um homem me seguiu e eu não esperava o que ele iria fazer. Você só pode estar de brincadeira comigo. Foi essa a frase, dita em um tom de voz alto e carregado de desprezo, que me fez desejar que o chão do restaurante se abrisse e me engolisse. Naquele exato momento, eu ainda estava de pé, segurando minha bolsa simples, enquanto olhava para o homem que, até 10 minutos atrás, parecia ser o príncipe que eu tanto buscava. Mas o brilho nos olhos dele tinha sumido, substituído por uma expressão de puro nojo que me atingiu como um tapa no rosto. Eu me chamo Patrícia. Se você me visse em um dia comum, veria uma mulher que comanda reuniões importantes, que herdou uma rede de hotéis e que nunca precisou olhar o preço de nada. Eu tenho tudo o que o dinheiro pode comprar: joias, carros de luxo e uma casa que parece saída de um filme. Mas apesar de toda essa fortuna, eu me sentia a pessoa mais pobre do mundo no que diz respeito ao amor. Minha vida sempre foi cercada de pessoas que sorriam para o meu saldo bancário, e não para mim. Tive namorados que planejavam viagens caras antes mesmo de saberem minha cor favorita. Tive amigos que só apareciam quando eu pagava a conta. Por isso, eu tomei uma decisão drástica. Eu ia encontrar alguém que me amasse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Criei um perfil em um aplicativo de namoro. Mas não coloquei fotos em iates ou jantares finos. Coloquei fotos simples, no jardim, com roupas comuns. Foi assim que conheci o Bruno. Durante semanas, nossas conversas foram o ponto alto do meu dia. Ele dizia que era um homem que valorizava na essência, que detestava a futilidade e que buscava uma mulher trabalhadora e honesta. Ele parecia perfeito. Suas ligações à noite me faziam sorrir, e pela primeira vez em anos, eu senti que alguém estava realmente me ouvindo. Para o nosso primeiro encontro, eu decidi levar o teste até o fim. Fui ao fundo do meu closet e resgatei uma blusa de algodão que eu tinha desde a adolescência. Ela estava desbotada, com o colarinho gasto e até com 2 furinhos quase imperceptíveis perto da costura. Vesti uma calça jeans velha e calcei um par de sapatos que já tinham visto dias melhores. Eu queria parecer uma mulher que lutava para pagar as contas no final do mês. Afinal, se ele gostasse de mim assim, eu saberia que era real. Mas a realidade foi cruel. Assim que entrei no restaurante, um lugar que ele escolheu, por sinal, eu o vi sentado em uma mesa de canto. Bruno era lindo. Usava um relógio caro e uma camisa de marca impecável. Quando nossos olhos se cruzaram, vi o momento exato em que a admiração que ele demonstrava pelo telefone se transformou em decepção. "Patrícia?" ele perguntou, levantando-se devagar, com uma sobrancelha erguida. "Oi, Bruno. Finalmente nos conhecemos", eu disse, tentando manter o tom amigável, apesar do frio na barriga. Ele não estendeu a mão. Ele não me deu um abraço. Ele apenas me olhou de cima a baixo, demorando-se nos furinhos da minha blusa. "O que é isso que você está vestindo?" ele perguntou, sem qualquer pudor. "Você sabe que este restaurante exige o mínimo de decência, não sabe?" "Indireto de um compromisso, Bruno. Achei que o importante era a nossa conversa, como você sempre dizia nas ligações." Ele soltou uma risada seca, atraindo a atenção de um casal na mesa ao lado. "Eu disse que gostava de simplicidade, Patrícia, não de desleixo. Olhe para você. Você parece uma pessoa que mora na rua. Eu não posso ser visto com uma mulher assim. Aliás, já entendi tudo. Você viu meu perfil. Viu que eu tenho uma boa condição. Decidiu que hoje era o dia de comer de graça em um lugar caro, não é?" Minha voz ficou presa na garganta. As lágrimas começaram a queimar meus olhos. "Do que você está falando? Eu nunca pedi nada para você. Não precisa pedir. Está estampado na sua cara e nessas roupas imundas." Ele continuou, agora falando ainda mais alto. "Garçom, por favor, traga a conta da água que eu pedi. Eu não vou perder meu tempo com alguém que claramente só quer se aproveitar do meu esforço. Vá procurar alguém do seu nível, minha querida. Alguém que também use trapos." As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Eu sentia os olhares de julgamento, de pena e de deboche. A humilhação era tanta que eu não conseguia nem reagir. Eu, que sou uma mulher forte, que gerencio centenas de funcionários, estava ali, reduzida a nada por causa de uma blusa velha. "Você é um homem cruel, Bruno", consegui dizer com a voz trêmula. "E você é uma aproveitadora", ele rebateu, sentando-se novamente e pegando o celular, como se eu nem existisse mais. Peguei minha bolsa
e saí dali quase correndo. O ar da noite estava frio, mas meu rosto ardia de vergonha. Eu só conseguia pensar no quanto eu tinha sido boba por acreditar que existia alguém diferente. As lágrimas finalmente caíram, grossas e pesadas, borrando minha visão enquanto eu caminhava apressadamente pela calçada. Eu não queria pegar meu carro de luxo, que estava estacionado a 2 quadras dali para não estragar meu disfarce. Eu só queria sumir. Comecei a caminhar sem rumo, tentando controlar os soluços. A rua estava ficando mais vazia e silenciosa, apenas com o barulho dos meus sapatos batendo no asfalto. Foi então que eu ouvi passos, passos que pareciam seguir o meu ritmo. Quando eu acelerava, eles aceleravam. Quando eu diminuía, eles pareciam ficar mais cautelosos. Meu coração disparou, mas dessa vez não foi de tristeza. Foi de puro medo. Eu olhei para trás de relance e vi o vulto de um homem alto, vestindo um casaco escuro, caminhando cerca de 20 metros atrás de mim. Por favor, agora não, eu pensei, apertando a bolsa contra o peito. Eu estava em uma rua mal iluminada, vestida como alguém que não tem nada, e sendo seguida. O medo de sofrer algo físico se somou à dor emocional que eu já sentia. Eu tentei limpar as lágrimas para enxergar melhor o caminho, mas minhas pernas estavam trêmulas. Eu virei a esquina, tentando encontrar uma avenida principal ou qualquer lugar com movimento, mas o homem continuava lá. Ele estava ganhando distância. Ele estava chegando cada vez mais perto. Eu comecei a correr, mas com a vista embaçada pelo choro, acabei tropeçando em um desnível da calçada. Caí de joelhos, sentindo a ardência do impacto. Eu congelei. Ouvi o som dos passos, parando logo atrás de mim. Eu não tive coragem de olhar para trás. Fechei os olhos com força, esperando o pior, sentindo o peso daquela noite desastrosa esmagar qualquer esperança que eu ainda tivesse na humanidade. Com licença, você está bem? Uma voz masculina, profunda e calma, ecoou logo atrás de mim. Eu prendi a respiração. Era ele, o homem que estava me seguindo. Eu sabia que, depois de tudo o que passei naquela noite, o destino ainda guardava uma última surpresa para mim. E eu não fazia ideia de que a minha vida estava prestes a mudar completamente por causa daquele estranho. Eu estava ali, encolhida no chão frio da calçada, com o coração batendo tão forte que eu podia senti-lo na ponta dos dedos. O medo era uma sombra gelada que me envolvia. Depois da humilhação que eu tinha acabado de passar com o Bruno, meu psicológico estava em pedaços. Eu só conseguia pensar que, além de ter tido minha dignidade pisoteada, agora eu estava prestes a ser vítima de algo ainda pior naquela rua deserta. Por favor, não me machuque, eu sussurrei, escondendo o rosto entre as mãos, com o corpo todo tremendo. Eu não tenho nada, eu juro. Essa bolsa não tem valor nenhum. Ouvi um suspiro profundo e o som de alguém se ajoelhando ao meu lado, mas não senti nenhuma agressividade. Pelo contrário, senti um toque suave no meu ombro, uma mão que parecia querer apenas me dar equilíbrio. Calma, por favor. Se acalme. Eu não vou te fazer mal nenhum. A voz dele era calma, firme, e tinha um tom de preocupação que me obrigou a abrir os olhos. Eu vi o que aconteceu no restaurante. Eu estava lá, e não pude ignorar o que aquele homem fez com você. Eu levantei a cabeça devagar, limpando as lágrimas que ainda insistiam. Diante de mim estava um homem que eu não tinha notado no restaurante. Ele não usava roupas de marca ou relógios chamativos. Ele vestia uma calça, jeans escura e um casaco simples, mas seu rosto passava uma paz que eu não sentia há muito tempo. Seus olhos eram expressivos e pareciam carregar uma tristeza sincera pelo que eu tinha sofrido. Você estava lá? Perguntei, com a voz ainda embargada, enquanto ele me ajudava a levantar. Sim, eu estava, ele disse, me segurando pelo braço com delicadeza, até que eu estivesse firme sobre os pés. Meu nome é Renan, e, por mais que me doa dizer isso, aquele homem que te tratou daquela forma, o Bruno, ele é meu irmão. Eu congelei, dei um passo para trás, sentindo o medo retornar por um... Se ele era irmão do Bruno, será que ele tinha vindo terminar o serviço? Será que ele tinha vindo rir da minha cara novamente? Minha mente, já tão machucada por decepções passadas, só conseguia pensar no pior. Você veio defender ele, por favor, me deixe em paz, eu disse, tentando parecer forte, embora minhas pernas ainda vacilassem. Defender? Renan soltou uma risada triste, balançando a cabeça. Não, Patrícia.
Eu jamais defenderia o que ele fez. Eu o segui até o restaurante porque sabia que ele tinha um encontro, e eu conheço o histórico dele. Eu queria chegar antes. Queria te avisar que o Bruno é uma pessoa que só enxerga a aparência. Mas eu me atrasei no trabalho e, quando cheguei, vi você saindo aos prantos. Ele fez uma pausa, olhando para o chão como se estivesse envergonhado pelo próprio sangue. Eu me sinto responsável, entende? O Bruno sempre foi o filho preferido. Aquele que sempre teve tudo na mão e aprendeu que o valor de uma pessoa está no que ela veste ou no que ela tem na conta bancária. Eu sou o oposto dele. E ver a forma como ele te humilhou na frente de todos me deu um nó no estômago. Eu não podia deixar você ir embora achando que todo mundo é como ele. Caminhamos lentamente até uma praça ali perto, que era bem iluminada e tinha alguns idosos conversando em bancos distantes. Eu me senti mais segura ali. Sentamos em um banco de madeira sob a luz amarela de um poste. O silêncio entre nós não era desconfortável. Era como se o ambiente estivesse me dando um tempo para respirar. Por que você se importa tanto? Eu perguntei, finalmente olhando nos olhos dele. Você nem me conhece. Para você, eu sou apenas uma mulher estranha, vestida com roupas velhas e furadas, que foi rejeitada pelo seu irmão rico. Eu me importo porque eu vi a sua essência naquele momento. Ele respondeu sem hesitar. Eu vi você tentando explicar que o que importava era a conexão entre vocês. E eu vi a crueldade nos olhos dele. Sabe, Patrícia, o mundo já tem gente arrogante demais. Quando vejo alguém ser pisoteado por ser quem é, meu coração dói. Eu não ligo para as suas roupas. Eu ligo para o fato de que você parece ter um coração bom que foi jogado aos lobos hoje à noite. Aquelas palavras entraram na minha alma como um bálsamo. Eu, que sou dona de uma fortuna imensa, que vivo cercada de luxo, nunca tinha ouvido algo tão genuíno. Ali, disfarçada de pobre, eu estava recebendo a maior riqueza que alguém pode oferecer: empatia. Conversamos por mais de 1 hora. Renan me contou que trabalhava com manutenção de equipamentos. Um emprego simples que exigia muito esforço físico, mas que ele amava. Ele falou sobre como era difícil conviver com a arrogância do irmão e como ele preferia sua vida tranquila, com seus livros e suas caminhadas, do que as festas fúteis que o Bruno frequentava. Pela primeira vez em anos, eu não senti necessidade de falar sobre minha empresa ou sobre minhas viagens. Eu me senti apenas a Patrícia, uma mulher que gosta de ver o pôr do sol e que ainda acredita no amor, apesar de tudo. Sabe de uma coisa? Renan disse, olhando para o meu braço, onde o rasgo na minha blusa desbotada estava bem... O Bruno foi um idiota completo. Mas eu não posso deixar que essa seja a sua última lembrança desta noite. O que você quer dizer? Perguntei curiosa. Tem uma loja de roupas aqui na esquina. Eles ficam abertos até mais tarde para atender o pessoal que sai do trabalho. Eu não tenho muito, mas eu faço questão de te dar uma blusa nova. Não uma blusa de luxo, mas uma que seja confortável e que não tenha furos. Eu quero que quando você olhar para essa peça nova, você se lembre que nem todo homem é um monstro. Eu tentei recusar. Eu podia comprar 1000 lojas daquelas se eu quisesse, mas algo me dizia que, se eu negasse, eu estaria tirando dele a oportunidade de praticar aquela bondade pura. Tudo bem, Renan. Eu aceito. Fomos até a pequena loja. Era um lugar simples, com cheiro de tecido novo, e uma vendedora simpática que nos recebeu com... Renan me incentivou a escolher o que eu quisesse, mas eu escolhi a blusa mais simples que encontrei, de uma cor suave. Quando ele tirou a carteira gasta para pagar, vi que ele estava contando as notas com cuidado. Aquele gesto me emocionou mais do que qualquer presente de diamante que já recebi. Ele estava me dando algo que tinha valor para ele, algo fruto do seu suor. Saímos da loja e ele me acompanhou até o ponto de ônibus, onde ele achava que eu pegaria o ônibus. Na verdade, meu motorista estava me esperando em uma rua paralela, mas eu não podia contar isso agora. Patrícia, eu realmente espero que você fique bem, ele disse, com um sorriso sincero. Você é uma mulher especial. Não deixe que as palavras de alguém vazio como meu irmão definam quem você é. Obrigada, Renan. De verdade. Você salvou a minha noite, e talvez a minha fé nas pessoas. Ele hesitou por um segundo, coçando a nuca, meio sem jeito. Eu gostaria de continuar conversando com você. Se você não se importar, é claro. Eu prometo que não sou como ele. Eu sei que não é. Eu respondi, pegando o celular dele e anotando meu número. Eu adoraria manter contato, Renan.
Nos despedimos com um abraço rápido, mas que transmitia uma segurança imensa. Enquanto eu caminhava em direção ao meu carro de luxo, escondido nas sombras, eu olhei para a sacola com a blusa simples que ele me deu. Eu estava chorando. De novo, mas desta vez não era de tristeza. Era uma sensação de paz. Eu entrei no carro e o meu motorista, assustado com o meu estado, perguntou: "Senhora, está tudo bem?" "O que aconteceu?" Eu apenas encostei a cabeça no banco de couro e sorri. Aconteceu que finalmente eu encontrei o que estava procurando, mas da forma mais inesperada possível. Eu ainda não sabia como aquela amizade iria se desenvolver, e muito menos como eu contaria para ele que eu era a dona de metade dos hotéis daquela região. Mas naquela noite eu dormi com a blusa nova de Renan ao meu lado, sentindo que o destino estava apenas começando a jogar suas cartas. O que eu não imaginava era que a verdade poderia ser uma faca de 2 gumes, pronta para testar esse novo laço que acabava de nascer. As semanas que se seguiram foram, sem dúvida, as mais confusas e, ao mesmo tempo, as mais bonitas da minha vida. Eu, que sempre vivi cercada de seguranças, eventos de gala e reuniões de negócios exaustivas, agora me pegava contando os minutos para o final do dia. Mas não era para descansar em minha banheira de hidromassagem ou para abrir um vinho caro. Era para ouvir o som do celular notificando uma mensagem do Renan. Nós nos tornamos inseparáveis. Nossos encontros eram sempre simples. Um sorvete na praça, uma caminhada pelo parque, ou apenas horas conversando sentados em um banco de madeira. Para ele, eu era apenas a Patrícia, uma moça que trabalhava duro e que valorizava as pequenas coisas. E para mim, ele era o único homem que já havia olhado para os meus olhos antes de olhar para qualquer outra coisa. Eu continuava usando o meu disfarce. Aquela blusa que ele me deu na noite em que nos conhecemos se tornou a minha peça de roupa favorita. Toda vez que eu a vestia, eu me lembrava de que existia bondade no mundo, mas por dentro, uma sombra de culpa começava a crescer. Cada vez que ele me contava sobre suas dificuldades financeiras ou sobre como economizava para consertar suas ferramentas de trabalho, eu sentia vontade de gritar a verdade. Eu queria dizer que poderia comprar uma fábrica de ferramentas para ele se quisesse, mas o medo de que, ao saber da minha fortuna, aquele brilho de admiração nos olhos dele se transformasse no brilho de interesse que eu tanto conhecia. O amor, quando é verdadeiro, nos deixa vulneráveis. Eu estava morrendo de medo de perder a única coisa real que eu já tinha tido na vida. No entanto, mentiras têm pernas curtas, e o destino decidiu que o meu segredo já tinha durado tempo demais. Tudo aconteceu em uma tarde de terça-feira. Eu tinha uma reunião de emergência em um dos meus hotéis e precisei sair às pressas. Meu motorista particular, um senhor muito leal que trabalhava para minha família há décadas, me buscou em casa. Eu estava vestida com um terno de seda impecável, usando joias que valiam mais do que muitos apartamentos, e com o cabelo perfeitamente arrumado. Eu era a doutora Patrícia, a herdeira implacável. Após a reunião, pedi que ele me deixasse em frente à entrada lateral da minha mansão, pois eu queria entrar sem chamar atenção. Quando o carro de luxo, preto e blindado, parou suavemente no meio-fio e a porta se abriu, eu desci distraída, checando alguns e-mails no celular. "Obrigado. Pode descansar agora. Eu não vou mais sair hoje", eu disse ao motorista. Ao fechar a porta do carro e me virar para o portão imenso da Baitnodosets propriedade, eu o vi. Do outro lado da rua, parado ao lado de uma bicicleta com uma caixa de ferramentas na garupa, estava o Renan. Ele estava pálido. Seus olhos percorriam o carro, o meu traje de luxo, e, por fim, focaram no meu rosto. Ele parecia ter acabado de ver um fantasma. O tempo parou. O barulho da cidade desapareceu, e eu senti o meu sangue congelar. "Renan." Eu sussurrei. Mas minha voz falhou. Ele caminhou devagar na minha direção, atravessando a rua como se estivesse... Ele olhou para a mansão de muros altos atrás de mim e depois para o carro que se afastava. "Patrícia?" ele perguntou, com a voz carregada de uma dor que me partiu o coração. "Que lugar é esse? E por que você está vestida assim? O que está acontecendo?" Eu tentei falar. Tentei inventar uma desculpa. Mas as palavras não vinham. Eu sabia que não havia mais saída. "Renan, por favor, vamos conversar. Entre comigo, eu vou te explicar tudo." "Entre?" Ele soltou uma risada amarga, dando um passo para trás. "Eu não acho que eu pertença a esse lugar, Patrícia. Na verdade, agora eu percebo que eu nunca conheci você de verdade." "Quem é você?"
Quem é essa mulher que desce de um carro que custa mais do que eu ganho em 10 anos? Eu o puxei pelo braço, implorando com o olhar, e ele, ainda em choque, aceitou entrar apenas no jardim da frente da mansão. Sentamos em um banco de pedra, cercado por flores caríssimas que naquele momento pareciam cinzas para mim. Eu sou a dona deste lugar, Renan. Eu confessei, baixando a cabeça. Eu sou herdeira de uma rede de hotéis. Minha vida inteira foi construída sobre dinheiro, poder e pessoas interesseiras. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos, que estavam sujas de graxa do trabalho. O contraste entre nós nunca foi tão doloroso. Tudo foi uma mentira? Ele perguntou sem olhar para mim. A blusa, velha, as histórias de que você tinha dificuldade para pagar as contas, os ônibus que você fingia pegar, tudo foi um teatro? Você se divertiu me vendo gastar o pouco que eu tinha para te dar um presente, enquanto você é dona de tudo isso? Não, nunca foi diversão. Eu gritei, deixando as lágrimas correrem. Renan, você viu como seu irmão me tratou? Você viu o que as pessoas fazem quando acham que eu sou pobre. E você não sabe o que elas fazem quando sabem que eu sou rica. Elas se transformam em monstros de ganância. Eu só queria ser amada por quem eu sou, não pelo meu dinheiro. Eu precisava saber se existia alguém no mundo que não fosse um... E para descobrir isso, você decidiu me transformar em um palhaço? Ele se levantou, a voz agora subindo de tom. Eu abri o meu coração para você, Patrícia. Eu te contei sobre os meus medos, sobre a minha infância difícil, sobre como eu lutava para manter a minha honestidade em um mundo tão sujo. Eu fui verdadeiro com você em cada segundo. E você me tratou como um experimento de laboratório. Me perdoa, Renan. Eu me apaixonei por você, a Patrícia que... Estava com você no parque, é a Patrícia real. O dinheiro é só uma circunstância, não é quem eu sou. Eu tentei segurar a mão dele, mas ele se esquivou. O problema não é o dinheiro, Patrícia. Eu nunca liguei para isso. O problema é a falta de confiança. Você não confiou em mim para dizer quem era, mesmo depois de tudo o que eu fiz por você? Então o que nós temos não vale nada. Eu me sinto traído. Eu me sinto pequeno diante de toda essa sua riqueza falsa. Ele caminhou em direção ao portão sem olhar para trás. Eu gritei o nome dele, mas ele subiu na sua bicicleta e pedalou o mais rápido que pôde, desaparecendo na esquina. Passei os 3 dias seguintes trancada no meu quarto. Eu não conseguia comer, não conseguia trabalhar. A ironia era cruel. Eu tinha tanto dinheiro que poderia comprar qualquer coisa, mas a única coisa que eu realmente queria, o perdão do homem que eu amava, não estava à venda. Eu mandei mensagens, flores, e até pedi para o meu motorista ir atrás dele, mas Renan se recusava a me atender. Eu estava começando a entender que o meu teste de honestidade tinha acabado destruindo a única pessoa honesta que eu já conhecia. No 4º dia, quando eu já estava perdendo as esperanças, meu interfone tocou. Era o segurança do portão principal. Senhora, tem um rapaz aqui, um tal de Renan. Ele disse que precisa falar com você por apenas 5 minutos. Meu coração saltou no peito. Eu desci as escadas correndo, sem me importar com o fato de estar de chinelos e com o rosto inchado de tanto chorar. Quando cheguei ao portão, ele estava lá, com a mesma fisionomia cansada. Eu pensei muito nesses dias, Patrícia. Ele começou. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, eu fiquei com muita raiva. Muita mesmo. Mas depois, eu parei para olhar para o meu próprio irmão. Eu vejo o que o Bruno faz. Eu vejo como ele trata as pessoas e como ele é obcecado por poder. E eu... entendi. Eu entendi por que você teve tanto medo. Eu prendi a respiração, esperando o que viria a seguir. Eu não gosto de mentiras, ele continuou, mas eu gosto de você. E eu percebi que, se eu me afastar agora por causa do seu dinheiro, eu estaria sendo tão preconceituoso quanto o meu irmão foi por causa da sua roupa simples. Eu não quero ser como ele. Eu dei um passo à frente, sentindo um alívio imenso. Você me perdoa? Perguntei com a voz trêmula. Eu quero tentar, ele disse, com um meio sorriso. Mas sem mansões, sem carros de luxo e sem segredos. Se a gente for recomeçar, tem que ser do zero. Você aceita ser apenas a Patrícia para mim? Eu o abracei com toda a força que eu tinha, sentindo que, finalmente, as máscaras tinham caído. Mas enquanto estávamos ali, naquele momento de paz, eu sabia que ainda havia uma conta a ser acertada. O Bruno, o homem que iniciou toda aquela dor,
Ainda não sabia da verdade. E eu sabia que, em breve, a vida nos colocaria frente a frente para a lição final. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de tamanha baixeza, Bruno. Essas foram as palavras que ecoaram na minha mente, enquanto eu olhava para o visor do meu celular. Depois que eu e Renan decidimos recomeçar com total honestidade, a minha vida parecia ter ganhado cores que eu nunca soube que existiam. Nós estávamos namorando há alguns meses, e para minha surpresa, Renan continuava sendo o mesmo homem simples. Ele não queria saber dos meus hotéis, das minhas contas ou do luxo. Ele continuava me levando para comer pipoca no parque e me presenteando com flores que ele mesmo colhia. Mas, enquanto vivíamos esse sonho, a notícia da minha verdadeira identidade começou a se espalhar. Uma revista de economia publicou uma matéria sobre a herdeira misteriosa que prefere a simplicidade e não demorou muito para que o rosto de Bruno aparecesse novamente na minha vida. Só que, desta vez, ele não vinha com insultos. Ele vinha com o rabo entre as pernas e uma ganância que brilhava nos olhos. O telefone não parava de tocar. Eram mensagens de texto, áudios e até e-mails. Bruno me pedia perdão de todas as formas possíveis. Ele dizia que tinha tido um dia ruim, que estava sob pressão e que, no fundo, tinha sentido uma conexão inexplicável comigo desde o primeiro segundo. Era patético. Ele não estava apaixonado por mim. Ele estava apaixonado pela minha conta bancária. Decidi que era hora de colocar um ponto final naquela história. Eu ia organizar uma recepção em um dos meus salões de eventos para comemorar o aniversário de fundação da nossa rede de hotéis. Convidei empresários, amigos e, estrategicamente, enviei um convite para o Bruno. Eu queria que ele visse, com os próprios olhos, o que ele tinha jogado fora por causa do seu preconceito. Na noite do evento, o salão estava deslumbrante. Lustres de cristal iluminavam o ambiente, e a música suave criava uma atmosfera de elegância. Eu estava vestindo um longo azul marinho. Simples, mas feito sob medida. Renan estava ao meu lado, usando um terno que eu fiz questão de dar a ele, mas que ele só aceitou depois de muita insistência. Ele parecia um príncipe, mas o que me encantava era que ele continuava segurando a minha mão com a mesma ternura de quando eu usava aquela blusa furada. Não demorou muito para que Bruno aparecesse. Ele entrou no salão tentando agir como se pertencesse àquele lugar. Ele vestia o seu melhor terno com um sorriso plástico no rosto. Quando ele me viu no centro do salão, seus olhos brilharam. Ele caminhou na minha direção, ignorando todas as outras pessoas. "Patrícia!" ele disse com uma voz aveludada, tentando segurar a minha mão para um beijo galanteador. "Você está absolutamente radiante. Eu sabia que aquela roupa no restaurante não combinava com a luz que você emana. Por favor, me perdoe por aquele mal-entendido. Eu fui um tolo. Mas agora vejo quem você realmente é." Eu retirei minha mão calmamente e olhei bem no fundo dos olhos dele. O silêncio se fez ao nosso redor, pois muitos convidados perceberam a cena. "Você não sabe quem eu sou, Bruno." Eu respondi, com a voz firme e clara para que todos pudessem ouvir. "Naquela noite no restaurante, você viu exatamente quem eu sou. Eu sou a mulher que valoriza a essência. Eu sou a mulher que busca um parceiro que saiba tratar bem uma pessoa, independentemente do que ela veste ou de quanto ela ganha. Você me humilhou, me chamou de aproveitadora e tentou me diminuir diante de estranhos, apenas porque achou que eu era pobre." O rosto dele começou a ficar vermelho. Ele tentou gaguejar uma desculpa. "Mas, Patrícia, eu estava apenas confuso." "Não, Bruno. Você não estava confuso. Você estava sendo você mesmo. E a verdade é que, se eu realmente fosse aquela moça simples que você viu, você ainda estaria me tratando como lixo. Seu amor e o seu perdão têm preço, não têm valor. Você só está aqui hoje me pedindo desculpas, porque descobriu que eu sou a dona deste império. Se eu estivesse com a mesma blusa de algodão hoje, você nem teria olhado na minha cara ao entrar." Nesse momento, Renan deu um passo à frente e colocou a mão no meu ombro. Bruno olhou para o irmão com uma mistura de choque e desdém. "Renan, o que você está fazendo aqui com ela?" Bruno perguntou, irritado. "Eu estou aqui porque eu vi a Patrícia." "Quando você escolheu, fechou os olhos, Bruno." Renan disse com uma calma admirável. "Eu a segui naquela noite para pedir desculpas pela sua grosseria e acabei encontrando a mulher da minha vida. Eu a amei quando achei que ela não tinha nada, e continuo amando agora que sei que ela tem tudo. A diferença entre nós
é que eu não preciso de hotéis ou fortunas para saber o valor de um coração. A humilhação de Bruno foi completa. Ele olhou ao redor e viu o desprezo nos olhos das pessoas que assistiam à cena. Ele percebeu que não tinha apenas perdido uma mulher rica. Ele tinha mostrado a todos a sua própria pobreza de espírito. Sem dizer mais nada, ele virou as costas e saiu do salão, enquanto os convidados voltavam às suas conversas, sussurrando sobre a ele acabara de receber. Eu senti um peso enorme saindo das minhas costas. Não era raiva. Era apenas a sensação de que a justiça tinha sido feita da forma mais elegante possível, através da verdade. Você está bem? Renan perguntou, sussurrando no meu ouvido. Estou melhor do que nunca. Eu sorri para ele. Mas eu tenho um pedido. Qual? Vamos sair daqui? Este lugar é lindo, mas eu estou com saudade daquela nossa praça. Saímos da festa mais cedo do que o esperado. Deixamos para trás o luxo, os brindes de champanhe e as aparências. Fomos para a mesma praça onde conversamos pela primeira vez. Eu ainda estava com o meu vestido elegante e ele com o seu terno. Mas sentamos naquele banco de madeira como dois jovens que não tinham nada, além um do outro. Sabe, Renan? Eu disse, encostando a cabeça no ombro dele. Eu passei a vida inteira protegendo meu dinheiro, com medo de que as pessoas me usassem. Mas aquela noite desastrosa com o seu irmão foi a melhor coisa que já me aconteceu. Por que você diz isso? Ele perguntou, acariciando meu cabelo. Porque se eu não tivesse ido com aquela roupa simples, eu nunca teria descoberto que você existia. Eu nunca saberia que alguém poderia me amar pelo simples fato de eu ser eu mesma. O Bruno achou que estava me humilhando, mas ele estava apenas abrindo a porta para a minha felicidade. Renan sorriu e tirou do bolso uma pequena caixinha. Não era uma joia de marca famosa, nem algo que custasse uma fortuna. Quando ele abriu, vi um anel, de prata, simples, com uma pequena pedra que brilhava sob a luz do poste. Patrícia, eu sei que você pode ter o anel que quiser, mas este aqui eu comprei com o dinheiro que economizei do meu trabalho extra de manutenção. Ele não é de ouro, mas está cheio de respeito e amor. Você aceita ser minha companheira, sem disfarces e sem medos, para o resto da vida? As lágrimas caíram, mas eram lágrimas de pura alegria. É claro que eu aceito, Renan. 1000 vezes sim. Ali, naquela praça humilde, cercada pelo silêncio da noite, eu entendi a maior lição de todas. A verdadeira fortuna não está no que acumulamos em cofres, mas nas pessoas que escolhem ficar ao nosso lado quando parece que não temos nada a oferecer. Eu entrei naquele encontro meses atrás chorando, por causa da crueldade de um homem, mas saí daquela história sorrindo nos braços de um homem de verdade. No final, a superação não foi sobre mostrar o meu dinheiro, mas sobre mostrar que o meu coração valia muito mais do que qualquer herança.